palavra bem rápida aqui para os nossos corações. Glória a Jesus. Versículo 5. Também tomarás da flor da farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas e 1 efa. E os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura. Repita comigo: mesa pura. Diga mais uma vez: mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Versículo 8, para a gente encerrar. E cada dia de sábado, isso se porá em... Porá o quê? Perante o Senhor, continuamente. Essa palavra é muito importante. Se porá em ordem ao Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. O que é algo perpétuo? Para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, acabamos de ler a tua doce, santa e bendita palavra. Fala conosco, não apenas aos ouvidos, mas fala ao coração, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Para entendermos o texto, nós temos que entender para quem foi escrito Levíticos. Levíticos, ele é um dos livros, se não for o livro mais complexo da Bíblia, mais difícil de ser entendido. Porque esse livro, ele não foi escrito para o povo, ele foi escrito para um tipo de pessoas, para a tribo de Levi, tribo sacerdotal, para homens e mulheres que teriam homens na época, mulheres não faziam. Homens, hoje homens e mulheres, mas na época era só homens, que tinham a responsabilidade de lidar com as coisas de Deus. Então os homens que tinham a responsabilidade de lidar com as coisas de Deus, não eram qualquer uns, eram homens que tinham instruções, e as instruções não poderiam ser seguidas do jeito que eles queriam. Hoje a pessoa faz para Deus como ela quer, e não vai funcionar, porque não é como você quer, nem como eu quero, é como Deus mandou a gente fazer. E aí, nós vemos nesse livro, que se chama Levíticos, que em hebraico é Vaikra. Repita comigo, se aprender uma palavrinha em hebraico aí, Vaikra. Quando você estiver nervoso com a sua esposa, seu marido, fala para ele, Vaikra, né? Que significa chamado por Deus. Repita comigo, chamado por Deus. Você se lembra daquele texto que Jesus disse assim, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Começou aqui como? As 12 tribos de Israel foram chamadas, mas só uma tribo foi escolhida, a tribo de Levi. Todas as outras tribos não iriam trabalhar no templo, na mesa do Senhor, acesso às coisas de Deus, mas a tribo de Levi. Então essa tribo, ela precisou passar por um processo. É interessante, eu não sei se você sabe, mas só para efeito de conhecimento, Moisés era de qual tribo? Não precisa a igreja inteira gritar ao mesmo tempo, não. Moisés era da tribo de Levi. O seu irmão Arão da tribo de Levi. E agora, o que é interessante, é que Moisés, sendo da tribo de Levi, sumo sacerdote, ele agora vai preparar o seu irmão para sucedê-lo nos trabalhos mais simples do templo.
na preparação. Repita comigo, preparação. Então o sumo sacerdote era Moisés, o sacerdote era Arão. Então Deus escolhe. E é interessante, quando eles conquistam a terra prometida, todas as tribos têm sua parte na terra. Olha, Zebulon, você tem sua parte. Benjamim, você tem sua parte. Quando chegou na tribo de Levi, disseram, vocês não têm terra nenhuma. Olharam para o outro e falaram, mas não tem nada não. A parte de vocês não é com terra. A parte de vocês é na presença de Deus. Deus escolheu vocês, escute isso. Deus escolheu vocês não para trabalharem, eu vou forte isso aqui. Deus escolheu vocês não para trabalharem com as coisas de fora. Deus escolheu vocês para trabalharem nas coisas de dentro. A nossa vida é todo dia uma escolha. Deus todo dia põe diante de mim e você. Ei, vai escolher o lado de dentro ou vai escolher o lado de fora? A nossa vida é assim. Vai escolher brigar com a família por causa de dinheiro e trabalho, ou vai chegar em casa mesmo sem dinheiro, com dívida e com problema, vai levantar a mão e vai dizer, eu abençoo a minha casa, e ainda que estejamos no meio de uma tempestade, essa tempestade vai passar, porque o que manda aqui dentro da minha casa, não é a circunstância lá fora, é a fé aqui dentro. Tem alguém vivo acreditando na palavra aí? Então Deus te chamou para as coisas de dentro, e Deus continua o mesmo, porque a palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para todo o sempre. Vai crer, chamado por Deus. Olha para essa pessoa bonita e diga, vai crer. Você é chamado por Deus. Seu marido é bênção, sua esposa é bênção, seus filhos é bênção, seus netos são bênção. Deus chamou todos que estão aqui, mas muita gente, a maioria, está preocupada com as coisas de fora. Ninguém está brigando para orar. Vamos brigar, a esposa está brigando com o maridão. Eu quero orar mais que você, não tem. Está brigando é por causa daquilo que você traz de fora. O problema lá de fora você traz para a igreja, o problema lá de fora você traz para casa, aí o diabo consegue entrar na tua vida. Por quê? Porque ao invés de você aproveitar o que está dentro, você quer trazer o que tem lá de fora, aqui para dentro. E é a mesma estratégia que o diabo usa hoje. O que ele faz nas igrejas? Olha, pastor, para o senhor segurar as pessoas na igreja, pega o que tem lá fora e traz para dentro da igreja. Porque não vai ser suficiente o que tem aqui dentro. A presença, a glória, o poder, a verdade. Não, o povo quer mais. Então pega as coisas pagãs, imundas, e dá uma pequena misturada. Traz algumas coisinhas para dentro. Só que a palavra diz que isto não funciona. Por quê? Porque o livro de Levíticos é o lugar onde a palavra santidade, ela mais aparece em toda a Bíblia, é no livro de Levíticos. E o que é santidade? Separação. Deus quer separar você para algo muito grande. E aí nós vemos, irmãos, que antes de entrar, tem 3 lugares no templo ou no tabernáculo do Senhor, né, que é um lugar onde a pessoa passa, que é o pátio, e depois o santo lugar, e depois o santíssimo lugar. E quando você sai do pátio, que você vai pro santo lugar, lá tem uma mesa no meio do caminho, bem no meio do caminho, a mesa fica. E essa mesa, ela se chama, repita comigo, mesa da preposição, ou preposição. Alguém já ouviu falar disso? Mesa da preposição. O
que significa essa palavra preposição? Pré. O que é algo pré? Antes. Antes de você tomar uma posição, você vai ter que passar pela mesa. E como que é esta mesa? Agora é o que nós lemos aqui no versículo 6. Se você puder colocar, meu lindo, aí para o povo ver. E porás em 2 fileiras 6 pães em cada fileira. Aí sobre a mesa o quê? Não ouvi. O que significa essa mesa pura? Essa mesa pura é a mesa da pré-posição. Essa mesa pura era uma mesa de ouro maciço. 48 quilos de ouro derretido maciço. Só ouro puro. O ouro tinha que ser puro, não podia ser misto. Não dava para aceitar. Olha que interessante. Uma mesa pura, ouro puro, para colocar o que em cima? O que? Pão. Algo que parece ser tão simples, né? Mas o pão tinha que ser colocado numa mesa feita de ouro. E é interessante isso, porque o pão na Bíblia representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais pura que o ouro mais refinado. O pão na Bíblia representa Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do... Então Deus estava representando ou alinhando o seu povo e mostrando: olha, a mesa que vocês um dia vão poder participar tem que ser uma mesa pura. Tem que ser uma mesa imaculada, uma mesa santa. Hoje nós não temos aqui uma mesa de ouro, e não precisa de uma mesa de ouro, porque antigamente tudo que Deus fazia era por fora. Hoje o que Deus faz é por dentro. Essa mesa tem que estar dentro de você. E uma mesa de ouro puro é barata ou cara? Você pode falar: mas não precisa de tanto, pastor. É igual eu falar para você: jejua, ora, sacrifica, vem na quarta, vem no domingo, domingo de manhã, domingo à noite. Aí você fala: não precisa tanto. Mas quanto mais da presença, mais purificado você fica, mais preparado você fica para receber o alimento de Deus. Muitos estão fracos e oprimidos, e até doentes e mortos. Por quê? Porque estão comendo de uma mesa contaminada. Bagunça, mistura de religião na cabeça. Serve um Deus aqui, outro Deus ali, uma teoria ali, outra teoria ali. É cristal para cá, é pirâmide de lá, é pirâmide invertida, é yoga, é busca daquilo, é terapia, é respiração, é tudo isso. Irmão, o que você precisa não é de tudo isso, é de Deus. Deus é tudo que você precisa. Ah, pastor, mas tem tanta coisa boa por aí. Mas antes de você buscar as outras coisas, foque em Deus, porque Ele é completo, e nele estão todas as coisas que nós precisamos. Então a mesa tem que ser uma mesa pura, uma mesa santa. Tem que acertar esse namoro, tem que acertar o casamento, tem que abandonar a pornografia. Como que a pornografia vai estar numa mesa pura? Não tem jeito. E aonde que essa mesa está colocada dentro de você? Aonde? A Bíblia fala que a mesa estava no meio do... Repita: no meio do caminho. Você é tricotômico. É espírito, tem uma alma, está num corpo. Qual é o meio do caminho? A alma. Qual é o meio do caminho? Aonde fica a mágoa? No espírito ou na alma? Ei, tem alguém entendendo já aí, hein? É no meio do caminho. Aonde ficam os sentimentos que te enganam?
Na alma. Aonde fica a cobiça? Na alma. Aonde fica o olho malicioso? Na alma. Aonde fica a inveja? Na alma. É ali que essa mesa de ouro puro tem que ser colocada. Para quê? Para todo dia você esbarrar nela e ser lavado e remido e purificado e dizer: eu preciso me consertar todo dia na presença do Senhor. Sem santidade ninguém virá a Deus. Então, uma ordem para o seu povo. É interessante que a ordem para o seu povo era uma mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro. É interessante que essa palavra puro aparece muitas vezes. Puro, pura. É uma coisa que o inimigo quer arrancar de todo jeito na vida das pessoas, mas Deus é tremendo e poderoso para nos fortalecer. Eu quero, para encerrar, vocês aguentam mais 5 minutos? Falar para vocês sobre os 3 tipos de pães que nós não podemos colocar na mesa. A mesa, você já entendeu, a mesa tem que ser pura. Mas o pão, você não pode colocar qualquer tipo de pão. O primeiro tipo de pão que você não pode colocar na mesa é pão com fermento. Repita comigo: pão com fermento. Vocês se lembram da Páscoa lá em Êxodo? Quando Deus deu a ordem para Moisés: olha, eu quero que vocês sacrifiquem um cordeiro, o sangue dele vocês vão passar no umbral da porta. Vocês lembram disso? Para que o anjo da morte não entre na sua casa e não mate os primogênitos. Quem lembra disso? Só que não foi só essa ordem, foram 2 ordens. Quantas ordens? A primeira: coloca o sangue do cordeiro no umbral. A pergunta que não quer calar: o umbral é para o lado de dentro ou para o lado de fora? É uma marca para o lado de... para que o anjo chegasse e visse. Só que a segunda marca, segura aí para não cair agora, filho. Ele falou: tem que ter a marca do sangue e dentro não pode ter fermento. Dentro da casa não pode ter fermento. Parece uma coisa boba, não é? Mas do que ele estava falando quando ele estava falando sobre fermento? É interessante que o fermento, quando você coloca o fermento num bolo, geralmente a gente fala que acontece o que com o bolo? Mas o bolo não cresce. O bolo não cresce. O bolo incha. Não é? O bolo incha, ele não cresce. Então a gente tem que... o que Deus está querendo dizer para a gente? Quando você trabalha com fermento, você vai aparecer uma coisa que você não é. E Deus sempre falou para o povo dele: eu não quero que vocês aparentem o que vocês não são. Eu quero sinceridade, honestidade. Não vai ser tão bonito, mas eu prefiro algo simples, um pão achatado, porque não é bonito, é um pão achatado, feio, mas é assim que Deus quer na minha vida e na tua vida. Ele quer clareza. Deus odeia gente falsa, gente hipócrita, gente oportunista, gente que quer tirar vantagem dos outros, sanguessuga. Esse não é o lugar de homem e mulher de Deus. Tira em nome do Senhor Jesus todo espírito que possa estar, até interessante, porque o fermento ele inflama, ele gera inflamação, e o Senhor quer te curar essa noite de toda inflamação, todo inchaço. Você já reparou que gente orgulhosa, ela é murcha ou inchada? Eu posso, eu quero, eu tenho, eu profetizo palavras proféticas. Sabe aqueles pastor nada a ver? Tudo é palavra profética, tudo é riqueza, tudo. Meu irmão, calma o coração aí, viu? Porque Deus não quer aparência, Deus quer essência. Vou dizer de novo: Deus não quer aparência, Deus quer essência. Para a gente correr aqui, segundo pão que Ele não quer na mesa dele. Qual é o primeiro pão que Ele não quer na mesa dele? Pão com
Então o fermento não cresce, o fermento incha. Ele aparece uma coisa que ele não. Em segundo lugar, Deus não quer pão embolorado na mesa dele. O pão embolorado é aquele pão que não é fresco, é aquele que ficou uns dias, e aí você vai, está uns dias aqui, olha, não é a primícia, não é o primeiro, mas eu vou colocar na tua mesa. O que significa bolor? Se você olhar no Antigo Testamento, quando um sacerdote ia na casa de alguém e tinha bolor, era sinal de maldição. E para encerrar aqui nesse ponto, bolor na Bíblia fala do passado. É um pão passado. O que é um pão com bolor? É um pão que já passou, sim ou não? Então Deus não quer que você se alimente de passado. Deus não quer que você se alimente daquela palavra que a sua esposa falou dura para você, daquela palavra dura que seu marido falou, daquela pessoa que deve para você, daquela pessoa que te prejudicou. Alimento do passado é o diabo que usa. Se Deus não usa pão com bolor, quem usa pão com bolor é o diabo. O diabo trabalha com coisas do passado. Você vai ficar quanto tempo se vitimizando? Quanto tempo reclamando? Quanto tempo olhando para trás? Deus não te chamou para olhar para trás, Deus te chamou para olhar para frente. Se alimenta de coisas positivas, se alimenta de coisas para frente. Põe na mesa do Senhor coisas que estão ligadas àquilo que Ele vai fazer. O diabo vê você por aquilo que você fez. E toda vez ele te cobra: ei, você está orando, está fazendo, está querendo ajudar pessoas, mas você está todo arrebentado, arrebentou, mentiu, enganou. Ele usa tudo do passado. As pessoas, quando olham para você, elas veem o seu hoje. Não é assim? Se um cantor, um artista, um empresário está rico, está bem hoje, como que as pessoas te tratam? Bem ou mal? Quebrou, faliu. Passou 2 anos, deu um problema, faliu, quebrou. Como que elas vão te ver? Nossa, que cara fracassado, gente. Por quê? Porque as pessoas nos veem como nós somos. E Deus, Ele te vê como aquilo que vai acontecer lá no final. Corpo glorificado, restaurado, renovado. Por isso que Deus te cobra diferente, te ama diferente. Aguenta, você cai, Ele te levanta. Você cai de novo, Ele te levanta. Sabe por quê? Porque Ele não cobra o passado, Ele não vê o presente, mas Ele vê o teu futuro de vitória, teu futuro de bênção, teu futuro batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fazendo a diferença. Você, sua casa, sua família, sua empresa. Deus não olha para o passado, nem para o hoje. Deus olha para aquilo que Ele estará fazendo na tua vida. Uma obra boa, perfeita e agradável. Para encerrar, Ele não deseja que nós coloquemos pão com migalhas, pão ressecado. Sabe aquele pão que se aperta ele quebra tudo? Aquelas migalhas. Quem trabalha com migalhas é o diabo. E só para a gente ilustrar isso, alguém se lembra daquela mulher Sirofenícia, que tinha uma filha endemoniada em casa? Essa mulher, ela vai até Jesus e ela começa a pedir para que Jesus fizesse um milagre. E Jesus não dá muito ouvido para ela, e até ela chega para Jesus, e aí Jesus fala assim para ela: não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher dá uma resposta para Jesus violenta: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e falou: parabéns pela tua fé. Só que eu vou dar um mistério para você, revelação do que é esse texto. Aquela mulher era uma mulher Sirofenício, adorava Baal. E como que era o sacrifício de Baal? Era assim: as pessoas iam, haviam muitos sacrifícios, eles cortavam os animais, e a barrigada, o resto, o pior, era dado para o povo.
Então o povo estava acostumado a comer o resto do seu Deus. E aquela mulher, ela disse: o resto serve para mim. Aí Jesus disse: olha, essa mulher, ela está contente com o resto. Só que mal sabe ela que o que eu tenho para ela não é o resto, é o melhor. Gostei da fé dela. O que aquela mulher estava dizendo na realidade é o seguinte: olha, cansei do meu Deus, eu quero um novo Deus da minha vida. Tem alguém que cansou do seu Deus antigo aí talvez? Cansou da idolatria? Cansou do Deus que é você mesmo? Você vai fazer uma oração agora, vamos participar da ceia, já vamos para casa, em nome do Senhor Jesus. Se você pudesse ajoelhar, vamos ajoelhar e orar e clamar ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. É mais 5 minutos, eu prometo, e a gente já vai para casa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Isso.